E o nosso próximo painel que abre esta tarde, é um painel para discutir o que eu acho que a gente já está discutindo aqui esse tempo todo, para falar sobre tokens, tokens e tokens. Para isso, eu chamo ao palco Reinaldo Rabelo, CEO do mercado Bitcoin, Cláudia Novo, Head de Novos Negócios da LIC, Paloma Sevilha, Head of Products and Financial Market Infrastructure da B4. E para mediar esse painel, eu convido Rodrigo Monteiro, diretor de Relações Institucionais da AB Cripto. Senhores, com vocês. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar num evento como esse, um time de craques, né, com a obrigação de manter um nível tão alto quanto a gente recebeu desde o início. E para isso a gente trouxe outros 3 craques aqui. O Reinaldo do MB, a Cláudia da LIC e a Paloma da B4, para falar sobre tokens, né? Que bicho é esse? E que bicho não é esse? Né? E eu queria começar dando a palavra para a Cláudia, para ela falar um pouquinho sobre o que ela está fazendo na LIC, com o time da LIC, sobre tokens. Que bicho é esse e o que vem pela frente? Cláudia, por favor. Legal, prazer. Bom, lá na LIC a gente está praticamente fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo aí com tokens, né? A gente está querendo dar o acesso, democratizar o acesso, né, como vem sempre sendo falado, aos ativos que estão sendo tokenizados, né? Então, os emissores que vêm nos procurar, eles querem uma forma mais branda, né, de acessar o mercado de capitais. E é esse o desafio que a LIC encontrou e que a gente está desbravando aí. E Cláudia, para além do mercado de capitais, para onde mais na LIC vocês estão imaginando desenvolver tokens? Olha, a gente está com um projeto bem bacana. A gente está agora num desafio de criar um TDIC, né, que a gente chama de TDIC, é um FDIC, simular um FDIC no blockchain. Então, a gente está com alguns projetos lá bem legais e desafiadores. Muito obrigado. Reinaldo, e no MB, como é que vocês estão vendo a revolução da tokenização? Vocês foram pioneiros, né, na tokenização, com alguns produtos até emblemáticos, principalmente os relacionados aos fan tokens de times, etc. E se para além do geral dos produtos que vocês estão imaginando, você puder falar um pouquinho de como é que foi essa receptividade dos primeiros lançamentos, seria muito bacana para o público. Legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Satisfação sempre falar de cripto, mais ainda de tokens. Enfim, eu acabei de almoçar tokens de Alcatra, né, porque eu tive que terminar meu almoço rapidão para conseguir chegar a tempo. Então, foram pequenas frações consumidas agora há pouco. E tenho a satisfação de estar nesse painel aqui, né, com a Paloma e com a Cláudia. A gente já trabalhou junto, né, enfim, no mundo de token, no mundo antes de token, né? Enfim, então é uma satisfação estar compondo aqui esse painel. O MB, enfim, tem esse desafio de buscar inovação no mercado financeiro de capitais desde 2013, né? Agora, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a gente faz 10 anos de existência, né? Então a gente já trilha essa jornada há bastante tempo, né? Para uma startup são quase 70 anos, né? A gente diz que é um ano de 7, né? Que a gente vive. E em 2019, né? Que a gente vivia um inverno cripto no início de 19, talvez bem pior do que esse que a gente está vivendo agora. A gente decidiu usar mais a tecnologia para fazer inovação no mercado financeiro. Então, a gente ali resolveu tokenizar precatório, né? Foi o primeiro caso em 2019. E depois disso, a gente tokenizou outros recebíveis, né? Precatório também é um recebível, né? Um recebível decorrente de decisão judicial, né? Contra o Estado, né? Que deve. Mas depois dali, a gente criou, né, tokens de recebíveis de cartão de crédito, recebíveis de risco sacado, que a gente achava que era ultra seguro, né? Agora a gente já viu que
nem é tão seguro assim, né? O caso das Americanas está aí para mostrar. Fez tokens de mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Ali eu consegui realizar, eu tive uma realização pessoal, né? Eu sou vascaíno, né? Tenho esse péssimo hábito, principalmente hoje é um péssimo dia para falar de Vasco, mas eu tinha um sonho de ajudar o meu clube a ganhar dinheiro, né? E a gente inventou, né, o token de mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Acabou tirando de dentro do clube 60 milhões de reais de ativos imobilizados e líquidos, a gente transformou em ativos líquidos, né? E é isso que a gente se propõe a fazer no mundo de tokenização, né? A gente quer destravar valor, né, que muitas vezes não encontra, né, saída no mercado financeiro de capitais como ele é hoje, né? Eu não tenho dúvidas que o mundo de tokenização não vai ficar fora do mercado financeiro de capitais. Ele vai se integrar, mas ele vai mudar o mercado financeiro e de capitais, né? Essa é a nossa tese, a nossa proposta, e mudando, ele vai acabar dando saída, né, para essas pequenas, médias empresas, para esses casos de ativos de líquidos. Muito bacana. Paloma, se você puder falar um pouquinho da sua experiência e do que vocês estão vendo para o setor, especificamente em tokenização na Bifor, seria muito bacana. Obrigada pela palavra. Na Before, a gente é uma empresa que é um mercado de balcão organizado dentro do sandbox da CVM. Então, a gente está nesse sandbox regulatório, a gente tem uma série de regrinhas para seguir. O nosso escopo de tokenização são ações de empresas emergentes. Na Before, a gente tokeniza ação de empresas que podem faturar até 300 milhões de reais e a gente pode captar até 100 milhões de reais para essas empresas. Então, são empresas que não são tão pequenas quanto aquelas que estão numa plataforma de crowdfunding, mas não são tão grandes como aquelas que já estão da musculatura de ir para B3. Então, isso a gente chama de mercado de acesso. A gente usa a tokenização, ou seja, a gente usa a infraestrutura blockchain para resolver algumas questões, principalmente atreladas à pós-negociação. Então, dentro da nossa licença, a gente não precisa ter uma central depositária, a gente não precisa ter custodiante, a gente não precisa ter contraparte central. Isso tudo a gente consegue refletir em um custo menor para essas empresas conseguirem entrar nesse mercado, fazer a captação e colocar os seus ativos no secundário para circular. E é isso que a gente quer criar. A gente está agora caminhando para o segundo ciclo do sandbox regulatório, que é o segundo ano de operação. O primeiro ano ele foi bastante dedicado a gente fazer um MVP, uma prova de conceito mesmo, lançar a primeira versão do produto, e agora no segundo ciclo a gente pode abrir para outros intermediários se plugarem na gente. Inicialmente a gente tem licença para 2 intermediários se plugarem, a gente já está preparando o sistema para isso, eu espero que a gente tenha novidades em breve. Excelente. Quando nós olhamos para o passado e observamos a velocidade em que as grandes inovações transformaram as indústrias e os mercados, esse tempo tem se reduzido cada vez mais, né? A gente, para trazer já mais para o presente, né, nós medimos em décadas o tempo em que o número de CPFs que transacionavam em mercado de capitais ações ultrapassou a barreira de 1, 2 milhões de pessoas físicas investidoras em bolsa. Os tokens e os criptoativos em geral, a gente mediu em meses praticamente, né? E hoje nós temos mais CPFs investidores, pelos números da Receita Federal que os coleciona, em criptoativos do que em mercado de capitais propriamente dito. Considerando isso, queria que vocês falassem um pouquinho da dificuldade que ainda existe em termos de education, né, de educação para esses novos produtos. Porque, bem ou mal, por mais que a nossa população em geral não tenha, muitas vezes, acesso ou até conhecimento de produtos específicos, né, o que é um FDIC, né, o que é um bônus de subscrição e assim por diante, a gente coloca uma camada ainda mais tecnológica e ainda mais abrangente quando falamos de tokens, né? Como é que é não só estruturar um produto inovador, como são os tokens, né, os desafios regulatórios, etc., mas o processo de venda do pitch a colocar o ativo em comercialização nas plataformas? Queria começar ouvindo o Reinaldo.
Bom, acho que esse é um desafio, né, que ele não é de educação financeira diretamente, né, ele começa pelo desafio de educação, né, que a gente vive, né, no nosso país, né, e educação financeira já é uma especialização, digamos assim, né, desse desafio de educação que a gente tem. E eu lembro, né, quando o MB surgiu em 2013, né, como uma plataforma de negociação de Bitcoin, né? Então, o desafio era gigantesco lá atrás, né? Explicar para as pessoas que elas poderiam comprar Bitcoin, né? Sem ter que entender plenamente a tecnologia, né? Um acesso fácil, mas era muito difícil falar sobre Bitcoin. Até 2019 ainda era difícil falar sobre Bitcoin, né? Muito pouca gente entendia, né, o tema. E quando a gente lançou, né, os primeiros tokens, né, de precatório, a gente encontrou um desafio também gigante, porque as pessoas achavam que para investir no token do precatório, elas precisavam de Bitcoin, né? Por mais que a gente tentasse explicar que a gente usava a tecnologia subjacente, né, para gerar aqueles tokens que estavam sendo oferecidos. Então, o desafio é gigantesco porque ele não fica só no aspecto de educação financeira, ele vai para o aspecto também de educação sobre tecnologia, vai adentra, né, educação sobre riscos, né, educação sobre planejamento patrimonial, né? Então, não é trivial, né, mas acho que esse número que você colocou, né, ele mostra o potencial que a gente tem a explorar, né? São 5, 10 milhões de pessoas investindo na bolsa e cripto, isso é muito pouco, né? As pessoas ainda investem muito em poupança, né, e cuidam passivamente do seu patrimônio, né? Quando a gente compara, né, com países desenvolvidos, o percentual de pessoas investindo, né, ativamente é infinitamente maior do que o nosso. Então, acho que o potencial traz oportunidade, né, e a oportunidade carrega junto o desafio. É para isso que a gente tá aqui, né, enfim, falando, conversando, acordando e trabalhando. Bacana. Cláudia? Eu concordo com o Rei e acho que, além do desafio de entender de que o token não é a criptomoeda, né, tem a dificuldade também de entender o ativo subjacente, né, que, de fato, é o ativo digitalizado. E esse é um grande desafio. Hoje se fala muito mais em tokenização, tudo é tokenização. Eu acho que para a nova geração vai ser muito mais fácil o entendimento. Eu vejo lá em casa, pelos meus filhos, de 8 e 11 anos, que eles sabem o que é token, né? Eles brincam, nos jogos deles eles têm os tokens, né? Então vai vir mais natural, né? A compreensão e a forma de tratar o financeiro deles em tokens, coisa que para a minha geração foi mais difícil de entender o ativo lastro, né? O que é um precatório, o que é um recebível, quem é essa empresa, né? Enfim, então tem todo esse entendimento. Acho que tem muita gente trabalhando para desenvolver esse mercado de comunicação. Tem muitos influencers falando sobre o tema. Então, hoje tá mais fácil, mas eu acho que esse é o grande desafio. Emissor, a gente tem um monte procurando a gente. O problema é o bolso comprador que precisa ter mais entendimento, né, do que a gente está falando aqui. Sem dúvida, né? O potencial parece tão grande, mas o bolso sempre tem um limite, né? E se a gente brinca que os americanos têm deep pockets, but with very short hands, a gente tem short pockets, né? Então, para acessar essa poupança que, em linhas gerais, ela é pequena para as necessidades do país e também concorre ainda com renda fixa e produtos de uma rentabilidade muito baixa, passa necessariamente por esse processo de educação. Como é que vocês estão vendo isso na Before, Paloma? Bom, na Before, uma coisa que facilita é que o ativo subjacente é ação, então ações já é bastante conhecido, já foi bastante explorado do ponto de vista de educação financeira. O que entra mais é qual que é a realidade econômica do nosso país, até onde eu consigo de fato alcançar esse mercado e até que ponto ele já fica mais intangível. Que nem vocês estão falando, o Deep Pockets, a gente não tem Deep Pockets.
Até onde vale a gente conversar sobre educar a massa sobre o que é uma ação e ela ter dinheiro para comprar aquela ação? Ainda mais empresas de mercado de acesso que são investimentos de longo prazo, não são investimentos de curto prazo necessariamente. Então, vai além de educação para a realidade econômica, passando por taxas de juros. A gente convive com um cenário de altas taxas de juros já faz algum tempo. Então, renda variável, a gente sabe que tem uma correlação negativa com isso. A gente vê dessa forma, a gente tenta fazer ações educacionais para explicar aonde entra a tecnologia blockchain na ação, para que o cliente esteja consciente do que ele está consumindo, mas a gente, pelo menos, tem isso de já ser ações, de já ser algo mais conhecido, pelo menos isso. Só tentando colocar uma pimentinha aqui no papo, né? Assim, o que a gente quer, né? Quando a gente resolve partir para esse mundo de tokenização e desafiar o status quo, né? É muito simples, né? Eu quero oferecer produtos de investimento melhores do que os que já existem. Né? O desafio de educação, ele é complementar, né, esse desafio que a gente escolheu enfrentar, né? E ele existe no mundo tradicional, né? Quase ninguém sabe o que é um CRI e o que é uma LCA, né? O que é um COI, né? É muito difícil você, mesmo pegando nas pessoas que investem nesses ativos, né? Você encontrar pessoas que entendam e que saibam dizer qual que é a diferença de um CRA para uma LCA. Onde que tem mais risco ou menos risco? Por que tem mais oportunidade em um do que no outro? Ninguém sabe, né? As pessoas hoje investem muito através de gestores, né, que são escolhidos para fazer o investimento por elas, né? Então, o que a gente acha que pode fazer com a tokenização é facilitar esse acesso para que as pessoas acessem diretamente e, acessando diretamente, elas sejam menos espredadas, né? Porque quando você contrata o valet para estacionar seu carro, é muito mais confortável, mas ele te cobra um valor além do que o estacionamento te cobraria, né? E as pessoas precisam ter consciência sobre isso e eventualmente optar em investir sozinho, ou eventualmente optar em estacionar seu carro sozinho. Reinaldo, e o legal do que você falou é a gente, com a tokenização, tenta oferecer isso a um custo mais baixo e a valores também de entrada mais baixos. Aquela pessoa não sabe o que é um CRA, o que é um LCA, ela pode não ficar confortável de investir 10 mil, mas ela pode ficar confortável de investir R$ 100 para fazer um teste. É isso que a gente está. Isso eu acho que ajuda também na educação. Não sei o que você acha. É um mercado de entrada para essas pessoas investirem em ativos um pouco mais arrojados. Eu concordo totalmente, né? Até eu lembro que a gente já discutiu isso dentro do MB algumas vezes, né? O quanto que muitas pessoas aprendiam a investir investindo em Bitcoin, né? Porque investir nas ações tradicionais, os ativos tradicionais, muita gente achava que precisava ter muito dinheiro, apesar de não precisar para a maioria dos ativos, né? Mas muita gente se sente intimidada, né? A investir sozinho no mercado tradicional. Se sentia, né? Então, o mundo cripto acabou facilitando o acesso a essas pessoas que podiam entrar ali com R$10, R$100, enfim, R$500, e operava como se fosse um especialista. Evidentemente que elas começavam não sendo especialistas, mas elas acabavam percebendo que dava para fazer coisas, né, com aquele ativo, né, com aquele criptoativo, e se desenvolviam como investidores. A gente viu isso acontecer muitas vezes, né? Muitas pessoas que eram investidores do MB se tornaram investidores do mercado tradicional, alguns viraram traders, né? Enfim, mas sem dúvida nenhuma, né? A eliminação de barreira de acesso favorece a educação das pessoas pela prática, né? Não pela teoria. Pela prática, vai lá, testa, investe R$50, vê se você ganha, perde, como que você ganha, perde, e aprenda. Sem dúvida. Eu vou provocar os três e vou começar pela Cláudia para perguntar assim, em relação aos negócios de cada um, das empresas que representam, a velocidade que a gente vê hoje, né, da adoção, da entrada das pessoas físicas, o ticket, a quantidade de operações, ela está além ou aquém das expectativas e modelos de negócio? E eu queria também que vocês abordassem um pouquinho em que medida as pessoas físicas vieram e tomaram mais espaço do que os investidores institucionais. Me parece que no mundo cripto, e me corrijam se eu estiver errado, há uma certa inversão em termos dos montantes, né?
os institucionais não representam, como em mercado de capitais, a maior parte, a maior fatia do bolo ainda, né? No mundo cripto, a gente vê isso muito mais pulverizado. E se vocês acreditam, em que velocidade, em que medida esse bolo tende a ser dividido de uma forma diferente? Por favor, Cláudia. Bom, a Lick é uma empresa extremamente nova, né? A gente tem 1 ano e meio aí de existência, então a gente ainda está formando uma base de usuários, né? Hoje a gente tem aproximadamente 8 mil investidores em tokens, né? E, obviamente, que são investidores. A gente tem até alguns investidores qualificados, mas a gente não faz esse suitability da base, né? E os institucionais, eu acho que tem ainda um desafio regulatório, né? Para de fato eles conseguirem entrar nesse mercado e fazer as operações que a gente deseja, né? A gente ainda tem muito espaço, tá? Eu acho que existe muito espaço, mas eu acho que está evoluindo, né? A questão da regulação. Agora, enfim, a gente talvez tenha um melhor entendimento de como vai direcionar os negócios, mas eu acho que o institucional, respondendo a tua pergunta, ainda não conseguiu entrar da forma que a gente gostaria que ele entrasse. Eles entram para experimentar via laboratórios que a gente faz, né? A gente faz whitelist, operações pequenas para eles experimentarem. A gente teve alguns parceiros importantes, grandes, trabalhando com a gente, mas ainda no modelo muito de teste, né? Porque, enfim, a vitrine deles está mais exposta, né, do que a nossa, que a gente ainda tem a opção aí de fazer os testes, né? Eu acho que a tokenização, o benefício disso é que não tem uma definição. A gente ainda está num ambiente que a gente está formando as coisas, né? Por isso que é super importante a gente testar a infraestrutura, testar, e por isso que a gente tem que fazer mais, né? Para uma hora isso acontecer. Paloma, você aqui. Bom, lá na Before, por enquanto, como eu comentei antes, no primeiro ciclo a gente ainda está recebendo o cadastro de investidores diretamente, mas a gente não faz alto esforço de captação de cliente, porque a gente sabe que no segundo ciclo a gente vai migrar para esses clientes vindo por meio de intermediários. A gente já tem clientes institucionais operando com a gente, acho que, e sendo muito honesta, o conforto do sandbox regulatório, a gente já tem algum tipo de licença, mesmo que ela seja o que chama-se de precária, porque eu estou no sandbox e não é definitiva, traz uma segurança jurídica para esses institucionais operarem com a gente. Acaba sendo um formato mais parecido com o de mercado de capitais padrão, onde os meus clientes, pessoa física, todos eles operam quase que o mesmo volume dos meus pouquinhos institucionais. É isso. Beleza. Eu acho que esse desafio, né, da entrada do institucional, né, é o processo que a gente vem passando, né, principalmente desde 2017, quando o Bitcoin apareceu, né, no mundo, para mais gente. Enfim, eu estava pensando aqui, né, a educação ela atrapalha o investidor, né, e o medo atrapalha o desenvolvimento do mercado. E a gente viveu por algum tempo, né, um medo recíproco, né, entre regulador e exchanges, né, que não se encontravam, né, em ambientes de debate como esse aqui que a gente está tendo, né, e muitas vezes, né, decisões foram tomadas por um lado e para o outro, né, que acabaram atrasando o desenvolvimento do mercado. A gente viu surgindo no Brasil, por exemplo, fundos cripto e até ETFs cripto, né, que lá fora nem são autorizados, né, e isso deveria ter sido excelente para o ecossistema cripto, mas não foi, né, porque esses fundos e esses ETFs acabaram sendo direcionados para operar com plataformas que não estão no Brasil, né? Então não houve um desenvolvimento do mercado brasileiro por fundos cripto, né? E quando a gente olha, né, o mercado, uma gestora, né, uma gestora é uma empresa de 5 pessoas, né, de 10 pessoas, né? Então você nem formou gente, né, com esses fundos, apesar da captação ter sido relevante, né? Então acho que agora, né, a resolução 175, né, ela corrige de certa maneira, né, essa rota, né, fazendo com que, né, a captação feita no Brasil ela alimente o ecossistema local, ela possa alimentar o ecossistema local. Quando a gente olha no mercado americano,
o setor institucional, os fundos, acabaram desenvolvendo as empresas americanas, né? Então, foram demandas dos fundos que fizeram com que os custodiantes ajustassem as suas operações, que as exchanges, né, ajustassem os seus dashboards, as suas operações também, né? E é isso que a gente certamente vai ver daqui para frente. Então, o medo atrapalhou, mas acho que agora ninguém mais está com medo, né, do tema, né, nem das partes que vão desenvolver esse mercado. É um bom ponto. No Nordeste, a gente costuma dizer que é o medo que atrai o perigo, né? E a gente deveria estar preocupado na segurança, e dar segurança e não pensando no medo. Eu queria fazer a seguinte pergunta: em que medida vocês acham que o processo de tokenização vai beber de outras fontes, de fontes anteriores, né, nos processos de compliance, de know your client, etc., e em que nós vamos ter que pensar diferente porque a tecnologia e o produto é diferente? Ou simplesmente a gente já está tudo posto e o que vale para mercado de capitais, fundos, necessariamente vai valer para tokens? Me parece que não, que a gente tem que ter um olhar mais específico. Não sei se vocês compartilham dessa visão. Posso começar aqui, né? Assim, o mercado de capitais como ele é hoje, se a gente tentar fazer com que a tecnologia se encaixe no como ele é, né? A gente está tentando colocar o quadrado no círculo, o círculo no quadrado, enfim, não vai funcionar, né? A gente vai acabar criando algo que talvez seja até pior do que o que a gente tem hoje, seja mais custoso do que o que a gente tem hoje. Eu acho que o que a tokenização traz, né, para reflexão é uma pergunta mais aberta para a gente meio que fazer um orçamento base zero, né? Assim, se eu fosse criar um mercado de capitais a partir de agora, quem seriam os intermediários necessários para garantir, né, a rigidez do sistema de investimentos, do sistema financeiro? Eu preciso de todos esses que estão aí? Certamente não. Por que eu preciso de um escriturador e de um registrador? Por que eu preciso de um custodiante e de um administrador? Será que não tem papéis que estão sendo repetidos ou pouco representativos ou usando pouco a tecnologia disponível para evitar conflitos de interesses? Eu acredito que sim, né? A tokenização, na experiência que a gente está tendo, a gente percebe que eu preciso ter, de fato, um agente responsável por aquilo que eu represento no formato de um token, né? Porque eu posso representar no formato de um token tanto um lastro como um não lastro, né? A gente está vendo, né, enfim, nossa querida Binance aí, né, sendo acusada de não ter os ativos dos clientes, né, de usar os ativos dos clientes para as empresas do CZ, né? Algo que a gente fala, alerta já há bastante tempo, mas, enfim, a SEC acabou de demonstrar isso de forma mais objetiva, né? Então, o token pode representar nada, né? E eu preciso que alguém se responsabilize por aquilo que está querendo dizer que representa. Então, eu tenho talvez um agente, né? Tá, mas esse agente sozinho, ele não pode ser fiscalizado, né? Quem que fiscalizaria aquele agente além do regulador? Beleza, talvez eu tenha 2 agentes, né? Se eu quiser algo ultra seguro ou não quiser eliminar muitas funções do mercado atual, beleza, 3. Mas quando eu vou emitir um fundo hoje, eu tenho 12 intermediários. Eu não preciso de 12 intermediários. Talvez nos anos 60, 70, 80, até nos anos 90, que a gente não tinha internet como a gente tem hoje, isso era importante, mas é importante hoje. Acho que essa é a provocação, né, que a tokenização traz. Muito mais do que a questão de se é ou não um valor mobiliário, se é ou não um ativo financeiro, porque vai ser ativo financeiro, vai ser um valor mobiliário, se os reguladores e se a lei assim o quiser, né? E a gente não tem nenhum problema de buscar as licenças necessárias para operar. O que a gente não quer fazer é buscar uma licença para operar de um jeito que a gente acha que é errado, de um jeito que a gente acha que ficou ultrapassado. E para fazer igual não precisa da tecnologia, né? Se para fazer Exato. igual... Lá no Nordeste também, o Reinaldo e eu somos nordestinos, né? Tem uma Isso aí. expressão que diz pavimentar o caminho do bode. Aquelas picadas na mata que você vê cheia de curvas, e quando alguém quer que aquela estrada, aquele caminho fique melhor, e fala assim, é só passar asfalto. Não é só passar asfalto. Você tem que construir outra estrada com outra geometria, né, para o que vai passar pela frente. É mais ou menos o que a nossa indústria fala isso e reverbera de uns tempos para cá, né? Usar o que funcionou no passado
para o que está vindo no futuro, em boa medida tem alguma coisa que se aproveita, que não precisa reconstruir do zero, mas nós temos que pensar no que de fato essa tecnologia está chamando e pedindo para ela deslanchar, né? E aí, por outro lado, para aqueles que ainda têm grandes empresas e instituições trabalhando em modelos de negócio um pouco mais antigos, por assim dizer, fica aquela coisa de defesa de mercado vis-à-vis novos entrantes, né? Nós da AB Cripto lutamos muito há alguns anos, algo que felizmente já terminou. A gente tinha problemas, inclusive, para abrir contas bancárias para os nossos associados, vez que os bancos se recusavam a fazê-lo. Isso já ficou no passado, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os diversos aspectos, né? A questão da educação, falamos aqui um pouco, a questão da regulação. Todos muito felizes com o marco regulatório que passou no final do ano passado e a perspectiva do decreto presidencial que deve apontar o nosso regulador aí nos próximos dias, tomara que sejam dias mesmo, né? Mas que tipo de barreiras e dificuldades vocês ainda veem que freiam as possibilidades dos tokens, né, e de toda a perspectiva tecnológica em produtos e na facilidade do dia a dia por conta de problemas de mercado, regulação e até problemas de natureza comercial? Se você quiser começar, Paloma. Bom, acho que primeiro a gente precisa, assim, o marco regulatório foi um avanço, mas a gente precisa do decreto, certo? A gente precisa do regulador e a gente precisa ter essa segurança jurídica. A gente precisa que as empresas que estão gastando caixa e fazendo investimento para fazer esse mercado acontecer tenham a segurança que elas vão poder oferecer isso para os clientes delas, sejam institucionais, sejam pessoa física, sem se preocupar que elas vão sofrer um stop order da noite para o dia, de que aquele investimento que ela fez nunca vai ter payback. Eu acho que isso é o mais importante. E sim, a gente vai reaproveitar partes da regulação tradicional. Poxa vida, a gente chegou nesse nível. As maiores reformas regulatórias vieram depois de crises. Essas reformas não vieram à toa, elas vieram para evitar alguns tipos de risco. Risco operacional, risco sistêmico, risco de crédito. Isso a gente não pode ignorar. Eu acho que o que muda é a forma como a gente consegue mitigar esses riscos usando uma tecnologia diferente. Mas isso a gente só vai conseguir com o avanço da regulação e também com a adaptação dos participantes para essa nova tecnologia, porque enquanto você tentar conversar blockchain com o sistema legado, a gente vai ficar encaixando bolota no quadrado, a gente vai ter uma parte da operação usando a tecnologia blockchain para depois ficar gerando planilha em Excel, por exemplo. Reinaldo? Acho que, enfim, sem dúvida nenhuma, né, assim, a história ela deveria trazer, né, maturidade, né, para o setor, né, não só para as empresas, né, e indivíduos, né, e a gente tem um sistema financeiro de capitais bastante maduro, né, o que acho que é a oportunidade, né, de quem resolve empreender nesse setor é escalar o mercado, né, você democratizar acesso, né, a ativos que antes estavam reservados a pequenos grupos, é você colocar as pessoas dentro do sistema financeiro, né, a bancarização, né? Então, acho que o que os modelos de negócio propostos, né, por startups, exchanges, fintechs, querem fazer, não é, pelo menos não é a nossa tese, nunca foi, né, desde 2013, a gente não quer rasgar com o Estado, né? Não é essa a nossa, não é esse o nosso propósito, né? A gente entende que seja o propósito de alguns, mas não é o nosso, né? O MB, por exemplo, foi a primeira exchange no mundo a emitir nota fiscal, né? Nenhuma exchange antes do MB no mundo emitiu nota fiscal. Então, se a gente emitiu nota fiscal, a gente foi a primeira exchange no mundo a fazer KYC. E mesmo assim, a gente enfrentou em 2018, né, o desafio de ter nossas contas fechadas por ausência de regulação, né? Algo que eu defendo há bastante tempo, né? O mundo de fintechs, né? Hoje a gente tem Nubank, Stone, Neon, enfim, diversos bancos digitais. Esse mundo de fintech ele foi desenvolvido por um programa do Banco Central, né? O BC Hash, a criação da lei de instituições de pagamento, né? Que de certa maneira aprovou, institucionalizou, né? Aqueles empreendedores, né? Isso foi muito positivo, né? Para o setor de banking. E é o que a gente percebe, né, que é a vontade hoje
tanto do Banco Central como também da CVM, né, e eu sempre brinco, né, talvez seja uma oportunidade da CVM criar o CVM Hash, né, e criar a sua IP, né, talvez a tokenizadora seja a IP da CVM, talvez seja aproveitando alguns institutos já existentes, né, como do crowdfunding, né, que eu costumo agora chamar de PAPE, né, Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo, que é um nome que não está contaminado, né, o crowdfunding já está, de certa forma, contaminado, porque está há bastante tempo rodando, né, sem escalar, né, mas acho que agora a gente tem uma oportunidade de revisitar esses institutos para privilegiar a inovação, novos modelos de negócio. Então, é uma junção de passado com presente, mas se a gente não reconhecer que o passado precisa ser modificado, a gente não chega no futuro, né? Então, essa é a nossa provocação, de não tentar encaixar tudo no que já existe, porque senão a gente não chega no que vai ser o futuro, como o Banco Central acabou chegando, né, com os bancos digitais, que hoje acabaram tomando até os próprios bancões, né? Todos os bancões são bancos digitais, são fintechs, iguais às fintechs que nasceram lá atrás. Cláudia, você quer comentar? Eu acho que se a gente continuar fazendo mais do mesmo, não tem evolução, né? Então, é exatamente isso que o Reinaldo falou. A gente precisa melhorar aquilo que não está bom, porque também dizer que tudo que foi criado funciona não faz sentido, né? Senão não teríamos espaço para fazer tanta coisa legal usando o blockchain e a tokenização. Eu acho que aqui, pegando o gancho da Cláudia, né, assim, quantas pessoas antes do token de precatório tinham comprado ou tinham conseguido fazer investimento em precatório? Eu canso de fazer essa pergunta. Praticamente impossível. Ninguém, porque o mercado financeiro tradicional não queria oferecer esse produto, né? Então, se o mercado tradicional não quer oferecer esse produto, por que novas empresas não podem fazer isso, né? E é um produto excelente, né? Se você olhar o balanço dos bancos, por exemplo, né, o precatório federal não entra na conta da Basileia, né? Então, os bancos eles torram toda a tesouraria comprando precatório, né? Então, o produto é muito bom, ele só não é oferecido para a gente. Então, a tokenização permitiu a democratização do acesso a esse ativo que não era oferecido. Quantas pessoas investiram em mecanismos de solidariedade da FIFA? Um ativo seguro, que todo mundo consegue entender, gosta? Ninguém, porque o mercado tradicional não queria oferecer. A gente não pode ficar sujeito à vontade de representantes do mercado que dominam o setor, né? A gente tem que ter abertura para novas ideias, novas propostas de valor e, com certeza, isso vai gerar aquecimento para a economia, novas oportunidades de captação, de crédito, dinheiro mais barato. Acho que esse é o ciclo bom, né, da tokenização. E a gente está abrindo a porta para que essas pessoas detentoras desses recebíveis tenham onde negociar, além desses lugares que você já comentou, né? Sem dúvida. E a gente está num momento excepcional, né, com a questão do marco regulatório, a perspectiva agora do regulador primaz ser definido. E eu falo sempre primaz, porque, dadas as competências específicas, né, o setor sempre vai conversar, aprender e ser direcionado pelos entendimentos de Banco Central, de CVM, de SUSEP, de ANPD e assim por diante, em cada uma das competências dessas agências e órgãos. E você vê, né, a CVM faz um trabalho belíssimo e todo mundo sabe das dificuldades do ponto de vista do corpo técnico e até do próprio orçamento da CVM. Se a CVM tivesse 1/4 do que a SEC americana tem, a CVM faria 10 vezes mais do que a SEC faz, né? E, no entanto, ela está aí atuando na frente da regulação, já expediu ofícios dando entendimentos, participa de órgãos e de fóruns como esse, né, conversando e entendendo onde é que ela pode atuar, como é que ela pode ajudar. O Banco Central, idem, a gente sabe que já está se preparando também. O Banco Central, assim como a CVM e tantos outros, é um time de craques, eu brinco, em geral, quando o Banco Central começa uma regulação, parece que brotou da mágica, só Deus sabe quanto tempo antes eles estudaram, trabalharam, discutiram para produzir aquilo, e as coisas estão andando. A Receita Federal, idem, né, também foi pioneira com a primeira IN sobre o setor, e assim por diante. A gente perdendo um pouco desse complexo de vira-latas e aproveitando o momento em que a gente tem, né, o Banco Central como o melhor Banco Central do mundo hoje,
e os países inteiros copiando, se espelhando no nosso PIX e em tantas outras regulações, a CVM indo pelo mesmo caminho de inovação, acho que talvez seja o tempo de não deixar a peteca cair, né, e seguir nesse caminho de inovação e de atualização. Eu vou encerrar deixando uma pergunta para vocês responderem, e aí, na sequência, a gente passa para as perguntas da plateia. E a minha pergunta é um tanto quanto provocativa também, porque quando se fala em fracionamento de ativos, de bens, de direitos, ou do próprio lastro ou não lastro, como fala o Reinaldo, parece que tudo cabe naquela caixinha. E a minha pergunta é, o que é que não pode ser tokenizado? O que é que vocês já quebraram a cabeça e falaram, poxa, isso não dá? O que é que não é token? Tudo pode ser tokenizado, né? Você está problema é perguntando do ponto na de vista negociação, né? regulatório? Para mim, essa pergunta, eu tenho o péssimo hábito de ser advogado, né? Além de ser vascaíno, eu sou advogado, enfim, nasci errado mesmo. Mas, assim, para mim, quando você pergunta, né, o que o token pode ser, é a mesma coisa que você perguntasse o que o contrato pode ser. O contrato pode ser qualquer coisa, né? O token também. O token é um contrato, né? Então, quando a gente fala, né, da tokenização, desde 2019 a gente fala a mesma coisa, a gente fala o seguinte, o token ele é nada mais, nada menos do que um contrato de cessão parcial do ativo, né? Então, se eu consigo imobilizar o ativo e se eu consigo ceder ele parcialmente, como é o caso do precatório, né, que a lei prevê a possibilidade de você ceder frações, né, ceder parcialmente o ativo, né, ele pode ser representado através de um token. Qualquer coisa que possa ser escrita num contrato pode ser um token, né? Então, tudo pode ser um token. Imóveis, casas, bens tangíveis, bens intangíveis, o que você imaginar. A barreira aí é a imaginação ou a regulação. Você tem licença para tokenizar o que você quer tokenizar? Aí é que fica a pergunta. Ou seja, gente, estamos só arranhando a superfície do iceberg, né? E o melhor está por vir. E aí, dito isso, eu queria aproveitar o tempo final para deixar as perguntas da plateia, para quem quiser tirar dúvida com esse time de craques aqui. A hora é essa. Alguém? Todo mundo é fera aqui já. A gente falou muito bem. Mas até pegando... Todo mundo é usuário aqui de tokens. Pessoal, boa tarde. A minha pergunta é sobre os tokens de renda fixa. Queria saber como é que está a situação deles frente à expectativa de regulamentação do mercado. Acho que até um ponto que vale dar a minha interpretação, né, sobre o assunto. Acho que quando a gente fala renda fixa, muitas vezes a gente confunde com um produto renda fixa, que é um ativo financeiro ou um valor imobiliário. Mas renda fixa é só uma característica do contrato, né? Um contrato pode ser constituído com elementos fixos, né, de atualização ou sem esses elementos, né? Então, uma renda fixa não é exatamente o valor imobiliário pelo nome renda fixa, né? Lembra que essa até foi uma das discussões que a gente já teve, né, com os reguladores, né? Acho que, como eu falei antes, né, o desejo do mercado, do setor, é que haja uma regulação clara, né? Não é fugir da regulação, mas também não é aceitar qualquer regulação. Como eu falei, se ela não permitir a inovação, ela é ruim, né? Então, ela vai acabar desmontando o setor. E acho que esse debate está sendo conduzido, né, de forma bastante construtiva, né, com todos os reguladores. Porque mesmo um token, né, ele pode ser entendido como um valor imobiliário ou como um ativo financeiro, né? E esse seria o pior dos mundos, né? A gente ficar no meio de um conflito interpretativo de Banco Central e CVM. Então, para a gente, o melhor que pode acontecer é a gente ter uma clareza regulatória, que seja valor imobiliário, que seja ativo financeiro, né? Mas que a gente não fique trabalhando no limbo regulatório, que muitas vezes é bom, né, para a gente começar, mas depois que a gente já encontrou o produto, a gente precisa escalar, e para escalar a gente precisa de segurança jurídica. Só me fala o que é que a gente resolve, né, Reinaldo? A gente topa. O MB, por exemplo, né, hoje é uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central, né, essa semana. A gente também é uma exchange regulada
né, dentro dos princípios da MiCA, né, da regulação europeia. A gente também é uma gestora autorizada pela CVM, a gente é uma plataforma de crowdfunding autorizada pela CVM, enfim, a gente vai pedir a licença que a gente precisar. Quem sabe no futuro uma licença de infraestrutura de mercado financeiro, né, enfim, talvez aí junto com a Before, ou com a Before, ou contra a Before, né, quem sabe. O legal é que o Sandbox acho que vai ajudando a CVM a enxergar onde dá para fazer regulações mais light ou menos light. Então, quando acabar esse ciclo, que para quem de fora parece uma eternidade, para quem dentro é um Deus nos acuda, eu acho que deve sair alguma novidade, sim, Reinaldo. Aí. Spoiler? Não sei, esperança. Porque eles estão aprendendo bastante, está sendo bem legal, a gente está aprendendo muito. O melhor está por vir, né? O nosso tempo está acabando, gente. Eu não vi ninguém levantando a mão para outra pergunta. Não sei se tem. Daria tempo para mais uma. Aí depois da última pergunta eu devolvo para vocês para as considerações finais. Olá, pessoal. Parabéns pelo painel. Muito legal. Uma pergunta para vocês. Falamos muito de tokenização. Entendi até uma visão mais relacionada a tirar intermediários. Mas vindo muito de plataformas centralizadas. Como é que vocês pensam em explorar esse assunto, tokenização, em blockchains públicas? E quais os desafios que vocês veem aí? A gente, no MB, usa blockchain pública, né? A gente usa Ethereum, usa Stellar, né? Usa, enfim, estava começando a usar Solana, né? Não sei, depois dessa decisão aí da SEC, mas a gente acredita que, olhando só para o ponto de vista da rede, né, do blockchain, a gente acredita que no futuro a gente vai ter 5, 10 redes, né, funcionando, né, em todo o mundo, né, e essas redes vão ser interoperáveis, né, porque cripto tem essa facilidade de ser interoperável por design. Né? Eu trabalhei 10 anos na CETIP, e eu passei, eu acho que 11 anos em comitês de interoperabilidade, e até hoje os comitês estão aí discutindo como fazer melhor a interoperabilidade, né? Porque sistemas centralizados não querem ser interoperáveis, né? Porque é uma vantagem competitiva você não entregar as suas informações. Esse é o grande desafio que o Banco Central vive hoje, né, com o Open Finance. Por isso que é importante a gente valorizar o Open Finance, né? Porque você acaba provocando a interoperabilidade entre os agentes autorizados, né? Então, em cripto, tudo é interoperável, né? Se eu pegar o meu token, o token da LIC, e eu quiser oferecer no MB, eu não preciso que a LIC me autorize. Eu simplesmente compro na LIC e coloco na minha plataforma, né? E outras pessoas podem comprar. Alguém pode comprar o token da LIC e transferir para a minha plataforma, e eu não tenho como barrar essa operação, né? Então, acho que, independente, né, do Banco Central criar uma rede blockchain permissionada, né? Eu acho que a ideia é que essa rede, ou os ativos que surjam nessa rede, possam, eventualmente, se conectar com outras redes, com outros negócios. Né? Acho que aí que está a mágica de tokenizar o real, tokenizar os ativos, tokenizar o patrimônio. Né? Você, de fato, colocar tudo como um elemento interoperável. Agora, se você estava perguntando sobre DeFi, né, sobre plataformas totalmente descentralizadas, primeiro que isso é contra o nosso business, né? Enfim, se a gente acreditasse muito nisso, talvez a gente não tivesse um exchange. Eu, particularmente, pessoalmente, não acredito em DeFi full. Né? Eu acho que sempre vai existir a necessidade de um depositário central, de uma entidade central que seja fiscalizada e que assuma responsabilidades por fraudes ou mau uso. No caso da Before, como os tokens representativos das ações escriturais eles circulam somente dentro do nosso mercado de balcão organizado, a gente vai permanecer em rede permissionada. Não quer dizer que é centralizado, quer dizer que essa rede ela aceita participantes do ecossistema da Before, emissores, escrituradores, intermediários, mas a gente planeja seguir no permissionado pelo menos nesse momento. Gente, agradeço a oportunidade, um evento fantástico. Esse time de craques aqui, a Paloma, a Cláudia e o Reinaldo. A Cláudia abriu para a primeira pergunta, vou deixar ela encerrar o painel dizendo token e me voe. Tokenizar o mundo, né?
Não, muito prazer estar aqui essa tarde com vocês, falando um pouquinho de um assunto que a gente fala todos os dias e a gente quer ver mais tokens aí circulando e ter essa possibilidade da gente também distribuir em mais lugares. Eu acho que esse que é o futuro aí. Obrigada. E como o Rodrigo falou de nordestino, né? Eu sou nordestino, eu lembro que no começo a gente queria explicar o que era tokenização e tinha um monte de termo em inglês. Aí eu traduzi um termo para o nordestinês, que era a tokenização é um bocado da porra toda para cada filho de uma égua, né? Isso que é a tokenização. Muito bom.